amados? Glória a Deus. Estamos no seminário devocional do Velho Testamento. Estamos no módulo As Escrituras Sagradas. Tivemos semana passada a aula 1 falando sobre o estudo das Escrituras. E nesta manhã vamos ter a aula 2 falando sobre a história das Escrituras. Quem está animado aí para essa aula, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Vamos ler aí 2 Timóteo 3, 16, 17. Eu vou ler o 16, você vai ler o 17. Assim diz a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A igreja. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus trouxe a sua palavra ao homem usando o próprio homem. Isso é tremendo demais. Isso tem que te fazer se sentir alguém privilegiado no reino. Deus escolheu homens para deixar registrada a sua palavra. Nós temos alguns alvos a alcançar com esta aula. Primeiro alvo, como as Escrituras surgiram. É o que nós vamos aprender nesta aula. Segundo, o processo da revelação, escrita e canonização das Escrituras. Terceiro, homens de Deus foram usados no processo de revelação das Escrituras. Então, quando nós citamos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, como o início da revelação divina à humanidade, não estamos ignorando o fato de que o livro de Jó é considerado o livro canônico mais antigo da Bíblia. Embora não haja concordância total quanto a quem escreveu o livro de Jó, e nem quanto a sua data precisa, nós, a teologia, ela entende, apesar do livro de Jó ter indícios que é mais antigo, mas se dar mais atenção aos 5 primeiros livros da Bíblia, e nós vamos entender por que disso. A grande maioria aceita o fato de que esse livro é anterior aos escritos do Pentateuco, o livro de Jó. Muitos sugerem que o autor do livro de Jó seja desconhecido, e outros se aventuram em dizer que o autor também tenha sido Moisés. A grande maioria dos historiadores sugere que a data do livro está em torno de 1800 a.C., portanto 400 anos mais velho do que o Gênesis. Dito isto, a razão do porquê o Pentateuco ocupa um lugar de primazia no cânon do Velho Testamento é o fato de Moisés ter lançado o fundamento sobre o qual todos os demais escritores se apoiaram. Então veja bem, por que nesta introdução o apóstolo Jefferson teve essa preocupação de trazer esse assunto? Se você for um pouco mais além, não ficar só na minha aula, se você quiser depois estudar mais profundamente, você vai entender ou vai chegar à informação de que o livro de Jó é considerado o livro mais antigo, né? O escrito mais antigo. Então alguém poderia dizer assim, tá, então por que não se considera então o livro de Jó como sendo um desses livros mais importantes do Velho Testamento? E aí ele aqui já começa a dar resposta, porque o Pentateuco foram livros que trouxe fundamento para o povo de Deus naquele tempo e que também ainda serve para nós. Por quê? Em cima de tudo aquilo que o Velho Testamento foi escrito, os princípios, os valores que foram ali dados ao povo de Deus, também é para nós hoje. Amém? O que não vai ser aplicável para nós são os rituais, né, que se faziam naquele tempo, mas os princípios que nós encontramos na palavra de Deus, nós ainda precisamos mantê-lo vivo nas nossas vidas. Então, quando se trata de estudar as Escrituras, a história das Escrituras, embora o livro de Jó seja o mais antigo, o Pentateuco, ele é
o que mais se destaca, ou se destacam, né? Os 5 livros do Pentateuco. O próprio Senhor Jesus citou algumas vezes o Pentateuco como base das Escrituras para os seus ensinos. Então veja bem, o que eu estou dizendo é tão verdade que o próprio Jesus usou textos, né, do Velho Testamento, do Pentateuco inclusive, para dar fundamento aos princípios e valores para a igreja do Novo Testamento. Aí no estudo aqui tem vários textos que vocês vão ter acesso quando tiver o conteúdo para vocês, mas eu quero destacar aqui o texto de Lucas 2, 21 e 22, que diz assim: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Então veja bem, Lucas está registrando que a apresentação de Jesus aos 8 dias depois de nascido no templo era um cumprimento de um fundamento que Deus deixou registrado através de Moisés. E aí você tem outros textos aqui que vocês vão ter acesso, trazendo para nós que o próprio Jesus praticou e ensinou os seus princípios também com base nos escritos do Velho Testamento. E outra coisa, irmãos, que a gente precisa aqui entender, né? A questão do Velho Testamento e do Novo Testamento é uma divisão só para que, de forma didática, nós entendamos os escritos antes de Jesus e depois de Jesus. Quando os escritos foram encontrados, eles não estavam registrados assim. É tudo direto. A separação de versículos, de capítulos e versículos, foram feitos para que a nossa compreensão seja melhor. Mas a Bíblia, irmãos, é uma só. Amém? A Bíblia Sagrada, ele inclui Velho e Novo Testamento. Quando falamos de princípios, presta atenção, quando falamos de princípios doutrinários, é Novo Testamento. Os princípios doutrinários para a igreja de Jesus está em cima do Novo Testamento. Mas tudo que está no Novo é um reflexo do que foi registrado no Velho Testamento. Mas toda a Bíblia é a palavra de Deus. Amém, amados? No nome de Jesus, guarde isso no seu coração. Então Jesus, ele usou como exemplo, né, textos do Velho Testamento, do Pentateuco, para fundamentar os seus ensinos. Outros heróis do Novo Testamento também se basearam nos escritos de Moisés: Pedro, Estevão, Judas, Paulo, o escritor de Hebreus, aos Hebreus. Todos esses aqui também usaram base no Velho Testamento para trazer os ensinos para o seu tempo. E também esses nomes que eu dei aqui de discípulos, ao lado dele tem textos que estão dando referência quando estes usaram o texto do Antigo Testamento para nós, para ensinar e trazer o ensinamento de Cristo para o seu tempo. E aí, repetindo, quando você tiver acesso ao conteúdo, você vai ter também esses textos, ok? Algumas coisas vai ser bom não falar aqui, que é para você ir lá no texto, estudar e ler, e glória a Deus. Diante deste panorama, assim como em relação a tudo na vida existe uma história por detrás, não é diferente com esse livro glorioso que chamamos de Bíblia Sagrada. A maioria das pessoas que leem a palavra de Deus em todo o mundo está alheia ao extraordinário processo pelo qual passou este texto sagrado.
nas suas várias etapas: revelação, escrita, preservação, reconhecimento, canonização e publicação, para chegar às nossas mãos em nossa língua nativa. Vamos então conhecer essa gloriosa história. Então, dentro da construção da Bíblia, da palavra de Deus, muitos, estão alheios, a esse extraordinário processo que as Escrituras passaram para chegar hoje no que nós chamamos de Bíblia. E nós vamos ver isso aqui hoje, da importância, de como foi esse processo. E daí a importância de estarmos aqui aprendendo esse módulo tão precioso sobre as Escrituras Sagradas. Então, em primeiro lugar, diga comigo: a história das Escrituras começa em Deus. Mais uma vez, a história das Escrituras começa em Deus. Então, Deus é a nossa fonte. Se alguém perguntar, quem é o autor da Bíblia? Quem é o autor da Bíblia? Deus. Não são os escritores, Deus. Os escritores foram ferramentas, foram instrumentos de Deus para escrever o que Deus estava falando. Em Deus está a origem de tudo, inclusive das Escrituras. Deus arquitetou e gerenciou cuidadosamente o processo de gestação e surgimento da Bíblia Sagrada, a fim de dar ao homem uma visão clara e inteligível de si mesmo. As Escrituras Sagradas são eternas. Digam, as Escrituras Sagradas são eternas. Salmo 119, versículo 89, diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Que texto poderoso, né? Quem está anotando aí, Salmos 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. A palavra de Deus é anterior a qualquer revelação do homem. Deus literalmente exportou a sua palavra do céu para a terra e a revelou ao homem. A Bíblia Sagrada é o único livro na terra que não tem origem na terra. Isso é poderoso demais. Você pode repetir essa frase? Diga assim comigo: a Bíblia Sagrada é o único livro na terra que não tem origem na terra, porque a origem dela é os céus. Isso faz toda a diferença. Esta deve ser, antes de tudo, a primeira razão do porquê o povo de Deus deve crer que as Escrituras Sagradas nunca falharam. As Escrituras nunca falharam porque ela veio do céu. Toda a história que envolve a Bíblia na terra se apoia no fato de que ela está primeiramente firmada nos céus. Foi Deus quem mandou escrever, tá? Então, se eu quer perguntar assim, quem mandou escrever a Bíblia? Quem mandou? Deus. O povo judeu desenvolveu um hábito maravilhoso de registrar sua história através da escrita. Esse hábito foi desenvolvido depois do próprio Deus ter ordenado a alguns dos seus servos que escrevessem o que viam, ouviam e viviam. Então, o próprio Deus foi ordenando aos seus servos a escreverem o que viam, ouviam e viviam. E aí você vai ter vários textos também como referência. Quero destacar aqui o livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 27. Coloca aí, Êxodo 34, 27 na NVI. Quando eu falar igreja, vocês lêem. Vamos lá, 1, 2, 3, igreja. Aleluia. Sendo assim, a ordem de escrever as Escrituras Sagradas veio de Deus. Por esta razão que o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 3,16, o texto que nós lemos aqui como base daquilo que estamos falando hoje.
que diz que toda escritura é divinamente inspirada. E toda escritura é esta aqui, ó. Toda escritura, a Bíblia Sagrada, foi inspirada, né, pelo Senhor. Hoje podemos ter uma ideia do tesouro que estaria enterrado para sempre no silêncio dos primeiros servos de Deus, se ele, o Senhor, não tivesse tido o divino cuidado de ordenar-lhes: escreva isto, ou escreve isto. Dá para ouvir o ecoar nesta frase o infinito amor de Deus, né? Quando ele diz para os seus servos: escreva. Ele está demonstrando o seu amor por nós e por nós mesmos que estamos aqui, porque nós só sabemos o que sabemos porque estes homens, primeiro, porque Deus, por amor a nós, mandou escrever, e estes homens obedeceram e escreveram. E a palavra de Deus é viva e eficaz, sim ou não? Como é, né, irmãos? Quantos aqui já foram levantados pela palavra de Deus? Curados? Quantos aqui tiveram sua fé ativada quando você leu alguma passagem bíblica de homens e mulheres de Deus que passaram por momentos difíceis, mas que no final, por confiarem em Deus, Deus deu vitória, e por isso você foi ativado na sua fé e começou a lutar com mais empolgação, convicto de que a vitória viria? Dar um glória a Deus aí. Tremendo. Então, olha o que nós, Júnior, perderíamos, Jaqueline, se estes homens não tivessem obedecido ao Senhor. Olha que coisa tremenda. Você pode mandar um beijinho para o céu assim e falar assim: eu te amo. Te amo, Senhor Deus. Eita, glória a Deus. Isso é forte demais. Se não fosse assim, nós não teríamos conhecido o que conhecemos hoje, esse Deus maravilhoso, os feitos dele. Aleluia. E também foi Deus quem escolheu o que escrever. Foi Deus que escolheu o que escreveu. Viu? Não foi o homem, foi Deus que escreveu, aliás, que escolheu o que escrever. A noção da canonicidade das Escrituras Sagradas é o reflexo do crivo judaico para com os textos antigos. Desde os primórdios, o povo judeu já entendia, preste atenção, desde os primórdios, o povo judeu já entendia que nem todo texto escrito tinha origem em Deus, mesmo que fosse escrito por homens santos. Eles perceberam com o tempo que Deus escolhia cuidadosamente o que os seus servos deveriam escrever em seu nome. Deus sabia que sua palavra seria duramente escrutinada, ou seja, esquadrinhada, examinada com atenção e minúcia ao longo da história, e portanto não podia conter discrepâncias ou discordâncias. Então escute bem, isso aqui é muito importante, irmãos. Eu não vou voltar no parêntese que Deus nos deu ainda há pouco, mas isso aqui que eu vou falar tem muito a ver com aquilo que eu falei ainda há pouco. Olha que conhecimento tremendo. Os judeus entenderam que mesmo que tinham homens de Deus na época lá, nessas épocas, homens separados por Deus, nem tudo que estes homens falavam era o que Deus tinha dito. Isso é importante porque foi gerado um crivo, um critério para que chegasse a revelação de quais escritos foram inspirados por Deus. É por isso do cânon, da canonicidade da Bíblia.
Quando se fala disso, quando se fala de cano, de canonicidade da Bíblia, ele está dizendo de um crivo que foi feito, foi elaborado para se certificar que aquilo que foi dito por Deus, para que fosse reconhecido que aquele escrito ou aqueles escritos eram divinamente inspirados por Deus. Então, olha que coisa tremenda, porque a gente não pode esquecer de uma coisa, irmãos, porque tem muita gente que usa esse argumento assim, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Tem gente que tem essa linha teológica. Aí ele vai usar o seguinte argumento, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém porque quem escreveu foram homens, e homens são falhos. Irmãos, acreditar nisto é cair num laço do inferno muito grande. Sabe por quê? Se eu concordar com isso, eu estou dizendo que Deus não tem o controle de todas as coisas. Se eu concordar com isso, é dizer que Deus não é soberano. Aprenda uma coisa, Deus é soberano. Ele não perde o controle. Ele age na história e por meio da história. E até naquilo que chamamos ou falamos que somos falhos e somos mesmos, até nestas nossas falhas, Deus nos usa para fazer, revelar o seu querer, a sua vontade. Então ele também levantou homens, e aí independe se esses homens serviam ele ou não, e acredito que sim, e aí agora estou falando dos judeus, que deu a estes homens sabedoria para criar critérios para se chegar à conclusão do que era divino, inspirado e do que não era. Se eu não crer que foi Deus quem usou pessoas para no cânon distinguir o que era de Deus e o que não era, irmãos, aí a gente está perdido. Então, quem diz isso, que contém, é porque não, tem coisas na Bíblia que Deus realmente falou, mas tem coisas que Deus não falou. Nós, do Ministério Batista Betel, não cremos assim. Nós, do Ministério Batista Betel, cremos que toda a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Amém, queridos? Mesmo com a dificuldade de interpretação ou de edição. E aí depois eu vou chegar aqui num momento aqui que eu vou melhorar um pouquinho mais disso aí. Eu vou falar algo aqui, vou esperar o momento certo de falar aqui. Então, foi Deus quem escolheu o que deveria estar escrito. Então, se está escrito, foi Deus. E aí eu vou lembrar de novo do que eu disse semana passada. Quem tem as suas Bíblias mais antigas aí, não se desfaça dela, mesmo que ela não esteja esteticamente bonita. E essa semana, indo para São Paulo, eu estava assistindo uma mensagem do pastor Hernani Santos, na viagem, e eu fiquei até assustado com a informação que eu vou te dar. E ele diz nessa mensagem que a NVI, que é uma das traduções que a gente lê, a NVI, já ocultou 8.000 versículos. Eu não sei se eu vou conseguir, porque eu não sei se tem material, até nas redes sociais, na rede que eu digo no Google, para isso. Vou pesquisar, mas se eu achar material que dê para elaborar um estudo, eu vou acrescentar uma aula, que será a última aula, falando de uma forma mais minuciosa sobre essa questão das novas traduções que estão extinguindo alguns textos importantes ou mudando o sentido, porque essa agenda
Oak, que estava vindo aí, ela tinha essa intenção de pegar textos que a gente defende, usa para defender os nossos princípios e valores, e mudar o sentido, ou retirar da Bíblia, dizendo que não estão nos seus escritos originais, para poder a gente aceitar o errado no meio do povo de Deus. E a gente precisa estar atento a isso. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Por isso que eu falei para você dar um beijinho para o céu aí. Vem na hora de Deus esse módulo, esse seminário, irmãos. Porque Jesus está às portas. E avivamento, antes de ser um mover da glória, de ser o poder, de ser cura, milagres, ela tem que trazer a gente de volta para a palavra. Avivamento que não nos traz de volta para a palavra, corre dele. Só tem mover, só tem glória, só tem cura, só tem milagre, só tem revelação, só tem profecia, mas não tem pregação. Cuidado. Eu até entendo que tem culto que pode acontecer de não ter, porque o mover da glória veio, pode ter 2 cultos assim, não tem problema, mas sempre assim não, tem que ter fundamento. Aí você entende quando eu fico aqui, tentando fazer esse ministério entender que você deve estar aqui domingo de manhã, e que talvez alguns ficam pensando assim, posso ficar preocupado com o número. Não, amado, não, amada, eu não posso, eu vou dizer isso todas as vezes que for necessário, eu não vou saber que eu tenho uma igreja com 350 membros, e só vem 100 para aprender a palavra, porque está errado isso. Apóstolo, mas é assim mesmo, em todas as igrejas é assim, tá bom, mas eu não me conformo. Que não venham os 250, mas não porque eu não ensinei, não porque eu não falei, porque eu vou dar conta de todos vocês para o Rei da Glória. Capítulo 13 de Hebreus vai dizer isso, eu vou dar conta. Eu não vou me conformar. E talvez tenha pessoas que vieram semana passada, poderiam estar aqui hoje presencialmente e não estão. Tem uma nova pandemia vindo aí, irmãos. E pior. E não é porque eu ouvi do apóstolo esses 2 dias, não. Quem está aqui sabe que eu vim falando, vai vir outra. E não é porque eu também fui profeta, não, porque eu assisto reportagens. Vai ser mais letal do que foi essa que teve em 2020. Será que você precisa ir para um leito de hospital para entender que você precisa dar valor estar aqui? Será que você precisa sofrer algo muito, muito terrível para entender que estar aqui é um privilégio? Ou você vai deixar para sentir falta quando você não puder estar aqui, por alguma razão? Não dá tempo para ficar dormindo, irmãos. Não dá tempo para a gente ficar, vivendo um evangelho de meia boca. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Será que isso não te incomoda? Você acha que esse texto é porque Deus está conformado com isso? Não, é porque Ele olha do seu trono e vê que aqueles que servem aos demônios têm mais compromisso do que aqueles que servem a Ele. Idolatram futebol, acorda 6 horas para o futebol, mas não acorda 9 para vir para o culto. Ainda vem com o argumento, meu Deus do céu, você tem domingo para descansar. Então, o abençoado de meu pai, para não falar outra coisa, então por que você não fala a mesma coisa no dia do futebol? Para acordar para vir para o culto é uma terrível. Vão para a praia e nem dorme.
nem dorme. Fulano, vai dormir. Ai, eu estou ansioso. Ai, vou papai. Agora a diferença. Bora, vamos dormir, hein? Amanhã tem sala de oração, tem que ensinar a palavra. Ai, se eu pudesse, já vai ser. Se eu pudesse, eu ia dormir a manhã toda, até meio-dia. Eu estou tão cansado. Ah, Jesus. Ai, terra. Entendeu, irmão? Aí vai passear no outro dia, tem que acordar cedo, nem dorme. Trabalhou a semana toda cansado. Vou passear. Enquanto a gente deveria também falar assim como o salmista: alegrei-me quando me disseram. Você pode aplaudir ao Senhor? Vai jogar seu futebol, amado. Vai para a praia quando der. Vai passear. Isso é de Deus também. Mas quando você vier para a casa de Deus, venha com alegria. Não vem com peso. Se você não entender que está aqui, irmãos, recebendo um alimento desse, é algo muito importante e precioso para você. Meu Deus, você não entendeu o que é o Evangelho. Olha como que o diabo é sujo. E muitos crentes estão dando lugar para ele. Os cultos mais importantes para a vida de um crente são cultos de oração e ensino da palavra. Os mais importantes. Porque são os dois cultos que fundamentam e que dá poder. Aí ele nem vem nem no culto de oração, nem no culto de ensino, mas quer vir no reteté. Aí se não tiver um xaramanaia, o culto foi frio, o culto foi ruim. Ele dorme. Fala, olha para o teu irmão aí agora. Fala, desperta, tu que dormes. Oh. Fala, desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Aleluia! Oh, glória a Deus! 2. A revelação, a escrita e a canonização das Escrituras. Vamos ver sobre isso. O apóstolo Pedro disse em 2 Pedro 1,21, assim, a profecia, escute isso. 2 Pedro 1,21, para quem está anotando, a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Com isso fica claro que houve um processo de revelação divina aos autores da Bíblia. Em alguns casos, Deus literalmente citou palavra por palavra a ser escrita. Os judeus creem que a Torá, os 5 livros de Moisés, que a gente chama de Pentateuco, é o ápice da inspiração divina na terra. Então, o Pentateuco, vamos aprender um pouquinho sobre o Pentateuco. Os cinco primeiros livros da Bíblia, chamados Pentateuco, são de autoria de Moisés e marcam o início do processo de escrita das Escrituras. O Pentateuco é considerado pelos judeus pura revelação divina, pelo fato de Moisés ter escrito com detalhes, eventos que antecedem ao seu tempo, como, por exemplo, Moisés relatou sobre a criação, a vida e a queda do homem, o dilúvio, a história dos povos e etc. Então, quando os judeus viram que Moisés teve uma capacidade de escrever sobre coisas que aconteceram antes dele existir, eles ali viram um sinal de que aquilo ali só poderia ser uma inspiração do eterno. Amém? Aleluia. Por isso que eles têm
essa reverência pela Torá. Moisés foi o primeiro homem na terra que recebeu a ordem divina para escrever o que visse, ouvisse e vivesse. Nós lemos esse texto de Êxodo 34, 27. Tem outros também. Então, essas coisas que Moisés viu, ouviu e viveu e escreveu, resulta no Pentateuco, que é Gênesis, diga comigo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia e que ali está grandes fundamentos. Por isso que quando eu ensino você a ler a Bíblia, você lê primeiro o Novo, ou se você quiser também, você lê um do Novo e um do Velho. Você vai principalmente, 4 evangelhos. Aí se você botar o livro de Atos ali, que é as primeiras vivências da igreja primitiva, já vai dar 5, né? Aí você vai fazer ali quando você estiver lendo Mateus, você vai estar lendo Gênesis. E assim até chegar e vai ser top. Vai ser maravilhoso. Inclusive, eu recebi da irmã Warla um programa de ler a Bíblia em um ano do apóstolo Jefferson, que ela segue. Também eu vou disponibilizar lá no aplicativo da igreja. Para quem quiser, agora em janeiro, já na virada do ano, começar essa dinâmica. Embora o livro de Jó seja tido como o livro mais antigo da Bíblia, o Pentateuco é tido oficialmente como gatilho que dá início ao processo de revelação e inspiração das Escrituras Sagradas. Isso se dá por algumas razões. Agora eu vou falar aqui algumas razões que a gente vai ficar mais claro ainda, porque que, embora o livro de Jó seja o mais antigo, ele não entrou dentro dessa categoria dos 5 livros mais importantes. E a gente vai entender isso agora. Então, algumas razões. O Pentateuco é um compêndio literário, enquanto Jó é um livro isolado. Tá? Primeira razão por que Jó, embora seja um livro antigo, ou mais antigo, ele não entra nessa categoria dos 5 livros mais importantes do Velho Testamento, porque ele é um livro isolado, enquanto esses livros que eu falei, um complementa o outro, tá? Isso é importante, isso é muito importante. Outra razão, as datas dos livros do Pentateuco são amplamente conhecidas, de 1688 a 1645 a.C., enquanto o livro de Jó já é incerto na cronologia histórica. Outra razão. O Pentateuco lança fundamento da doutrina judaica e da revelação divina ao homem, enquanto o livro de Jó entra na classificação poética. Então, quando você estuda, por exemplo, introdução à Bíblia, né, que estudou teologia, que você estudou sobre introdução à Bíblia, por exemplo, você vai aprender que os livros eles são divididos por seções, né? Então você tem os livros históricos, os livros proféticos, os livros poéticos, livros de salmos. Então, o livro de Jó, ele não entra dentro de um livro de princípios, né? de algo que traz fundamento, mas de um livro poético, que também é importante. Nada é sem importância, tá? Essa colocação aqui não é uma colocação, escute isso, de desmerecimento do livro de Jó. Amém, amados? A gente só está trazendo aqui a informação porque alguém poderia questionar, mas por que o livro de Jó não entra aqui se ele é o mais antigo? Mas ele não entra por essa razão. Então, essa aqui é uma razão muito forte. Ele entra dentro da seção dos livros poéticos e não livros doutrinários. A escrita agora do livro, do Pentateuco. Os idiomas originais na Bíblia têm um lugar especial na sua história. Deus escolheu 3 idiomas, aramaico, hebraico e grego, com características preponderantes, ou seja, muito importante, para que a Bíblia tivesse o efeito que tem. Damos um destaque especial ao aramaico e ao hebraico, as quais eram línguas compostas apenas por consoantes, e tinham como números as próprias letras. Escute isso aqui que é importante agora, que vai entrar num ensinamento um pouquinho complexo. E ainda bem que eu estou trazendo essa aula aqui, porque
eu também não domino muito o que eu vou dizer aqui, mas o pouquinho que eu tenho aprendido com o apóstolo, eu vou passar para vocês aqui. Então, a gente está falando aqui que, que são as duas línguas que a gente vê aqui no Velho Testamento, é o aramaico e o hebraico, principalmente o hebraico. E essas línguas eram línguas e é língua que só tem consoantes. E com isso também, essas letras, elas têm um valor numérico. Então, a gematria, ou gematria, que alguns chamam, é a parte da teologia que estuda os valores numéricos das palavras nesses idiomas. Porque, como as letras têm valor numérico, cada palavra também tem o seu valor numérico pré-determinado, o que nos ajuda a entender determinados padrões divinos na Bíblia. Diga-se comigo, a gematria é a parte da teologia que estuda os valores numéricos. Com isso, o texto assumia uma característica única que línguas modernas não conseguiam dar. Quase todo pregador da palavra cita o idioma original no texto pregado para explicar certas particularidades das suas mensagens. Isso se dá porque nenhuma tradução consegue extrair todo o conteúdo de um texto, principalmente quando as línguas se diferem tanto. Tanto o Velho Testamento foi escrito em aramaico, como algumas porções do aramaico, enquanto o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Então, veja bem, vou falar aqui, vou investir um pouquinho de tempo aqui que é importante. Quando ele fala aqui da gematria, ou gematria, ele está falando aqui de uma área da teologia que vai estudar a questão do valor numérico de cada letra. Vou falar aqui só do hebraico para ficar mais fácil. Então, existe uma outra palavra que eu não estou lembrando aqui. Vocês sabem também que as letras hebraicas, elas têm formas. Eu esqueci o nome que se dá para isso. Se alguém souber aí, pode citar. Mas ela tem formas também. Então, olha como que em tudo Deus fala, né? Então, cada letra e cada número, ela tem ali alguns significados proféticos. Aí, eu vou citar o tema desse ano, que foi o que a gente deu na mensagem do final do ano passado, no culto da virada, para explicar o que eu estou dizendo. Por que esse ano, por exemplo, é um ano do duplo favor de Deus? Porque dentro do calendário bíblico, nós estamos no ano, aliás, já mudou, para o judeu já mudou, tá? Mas como para a gente não mudou, eu vou usar ainda o ano como se ele não tivesse mudado. Então, nós estamos no ano 5.785, dentro do calendário judaico ou bíblico. Então, o número 5, que é o final, ele está correspondendo ao ano. Assim como uma letra hebraica tem um valor numérico, um número, que é um valor numérico, corresponde a uma letra no hebraico. E essa letra tem um significado. Então, por exemplo, o 5, ele é representado pela letra rei. Essa palavra no hebraico significa graça ou favor. E aí, quando se fala profeticamente, se você quiser fazer uma interpretação profética do ano, você vai pegar o significado desse número que corresponde ao ano, com o significado da letra, e você vai trazer ali uma interpretação profética. Por que é duplo favor? Porque o milênio começa com 5, né, 5.000, e o ano também é 5. Então, a gente vê aqui dentro de uma visão profética, o 5 na entrada e o 5 na saída. Então, você vê 2 5 dentro desse ano. Então, por isso, dupla graça, duplo favor. Então, a gente entendeu, por causa deste conhecimento que a gente adquiriu, que até as letras no hebraico, elas trazem mensagens proféticas. Nós já temos, por exemplo, o tema de ano de 2026. Quantos querem saber? Eu vou contar, que aí vocês vão ser abençoados. Né? Eu vou falar superficialmente. O tema não, mas o significado. Por exemplo, nós vamos já foi, no caso, os judeus já estão no ano
5.786. Então, o 6, ele tem o valor numérico do homem, né? O 6 representa o homem. Tem outras letras ali que vai falar sobre os céus. Então, 2026, na Betel, é o ano... ...2026, no Ministério Batista Betel, é o ano da conexão com os céus. Já gostou mesmo? Então aplaude ao Senhor aí, gente. Já ficou bonito. Nós vamos trabalhar aqui, é o ano do homem. Mas o ano do homem não está no sentido de buscar para os seus próprios interesses. Mas é o ano do homem, da mulher, buscar se conectar mais ainda com Deus. Amém? Por que que o número da besta é 666? Porque o 6 representa o número de homem. E você vai ler lá em Apocalipse que vai falar sobre isso. 666, porque é o número de um homem. Então, o número 6 representa o homem. E tem uma outra letra que eu não estou lembrando, mas aí eu vou me aprofundar mais até o dia 31 de dezembro. Vamos preparar um sermão sobre isso. Mas é isso. 2026, o ano da conexão com os céus. Então, por que a gente está trazendo essa visão profética para a igreja? Porque a gente aprendeu que as letras trazem um significado profético, ela tem um valor numérico. E aí, tanto, escute isso, tanto este ano que estamos, que é o ano do duplo favor, quanto o ano de 2026, que vai ser da conexão com o céu, ele também está regido por um outro número, que é o 80, porque é a década de 80, e o 80, ele tem a representação da palavra pei. E a palavra pei, ela tem um sentido de uma boca. Então, profeticamente, nós estamos numa década da voz profética. Eu disse isso na pregação do dia 31 de dezembro. Ah, apóstolo, tá, e aí, amado, que tudo que os filhos de Deus, que estão conectados com os céus, libera, tem poder, tem valor. Porque nós estamos dentro de um tempo profético, que tudo que eu libero, uma vez que esteja alinhado com os céus, tem poder de cumprimento. É fortíssimo, irmãos. Fortíssimo. Se você profetizou desde o dia 31 de dezembro de 2024 para 25 comigo, que 2025 seria um ano do duplo favor, se você entendeu e se moveu durante este ano, liberando essa palavra, profetizando mesmo diante das adversidades, mesmo diante das dificuldades, que é o ano do duplo favor, e você estava alinhado com Deus, eu tenho certeza que você viveu coisas tremendas e está vivendo ainda vai viver até dia 31 para a glória dele, amém? Será que eu estou pregando para alguém aqui que este ano pode dizer assim: Senhor, apóstolo, eu estou vivendo o ano do duplo favor? Quem pode dizer isso aqui? Eu posso dizer isso para você. Eu posso dizer isso para você. Entendeu? E eu não tenho dúvida de que 2026, o avivamento nessa igreja vai para um outro nível. Que a glória de Deus nesse lugar vai para um outro nível, porque nós seremos levados e conduzidos dentro de uma visão profética, que a nossa vivência em 2026, mais, não é a partir de então, mas em 2026, mais, Gilca, do que nunca, nós vamos ter que estar conectado com os céus. E esta conexão com os céus, uma vez que eu estiver nesta conexão, Thaís, o que eu liberar é sentença de Deus. Vou fazer igual o Bispo Valdirã. Eita, glória a Deus. É forte, igreja. É forte ou não é? Você percebe que o idioma que Deus escolheu, ele não é qualquer idioma, irmãos. Agora vamos complementar o que eu estou ensinando. Lembra que eu falei ainda há pouco que, ainda que as traduções
tenham divergências, ou nem divergências, a palavra não é essa, esquece o que eu falei. Ainda que as traduções, elas não consigam às vezes chegar na profundidade, essa palavra, do que o texto original quis dizer, cabe aos ministros do Senhor ir na profundidade, irmãos. Por isso que preparar um sermão não é algo fácil. Olha aqui para mim, quando de vez em quando eu prego aqui e cito algumas palavras no hebraico, no hebraico diz isso, no grego diz isso, eu não estou aqui querendo expor conhecimento, dizer para você, eu sou o cara, eu conheço o grego, eu conheço o hebraico. Tudo bem que até tem uns que parece que se coloca às vezes realmente nesse sentido, né? Eu sei que tem, mas eu vou falar de mim. Quando você ouviu dizer assim, no hebraico o sentido é tal, é porque eu estou dizendo para você o seguinte, que você está lendo a Bíblia, aí na sua tradução, então ainda está raso, mas por causa dessa tradução que eu estou te dizendo, você vai entender de uma forma mais profunda aquilo que o texto, na verdade, está dizendo. Eu vou dar um exemplo aqui do Salmo 16, se não me falha a memória. Coloca aí Salmo 16 na Arque. Vê se vou te explicar aqui agora a diferença do que eu estou dizendo. Como é importante, né, você que prepara o sermão estudar. E existem algumas traduções que já facilitam. Então vamos lá. Aqui eu vou dar um exemplo de tradução que diferencia. Versículo 2. Escute isso. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Você encontra ali duas palavras Senhor, tá certo? Né? A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. Agora bota na King James. Olha como que vai mudar. Então, não é, vê na NVI. Esse é o versículo 2? É. Mas eu já vi que tem uma tradução diferente, então não é nessas que eu estou vendo. Vê na King James atualizada. Estava atualizada. Vê se tem alguma... Tá, ok. Deixa aqui então. Eu vou falar agora como um pregador deveria fazer. É profundo dizer aqui, ó. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. A minha... Não. Bota que estava Arque. Arque. Isso. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. Se você ler esse texto de uma forma atenciosa, isso já é forte, né? A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. Agora, escute bem, quando você vai lá no hebraico, o primeiro Senhor é Iavé. A palavra Senhor, no original, é Iavé. O segundo Senhor é Adonai. Agora, vou explicar cada um desses, depois eu vou ler da forma que seria a mais profunda, e você vai ver que diferença faz o conhecimento da língua hebraica. Senhor, como Iavé, está falando de um Deus, ou trazendo a característica de Deus como Deus criador de todas as coisas, o Senhor do universo, o dono de tudo. Mas quando você vai conhecer o que é a palavra Adonai, Adonai tem sentido de senhor, de dono. Lembra lá do mundo antigo? Do senhor e dos escravos, do senhor dos servos. Então, Adonai é Deus, se referindo a Deus como senhor, como dono. Então, eu vou falar a tradução que está, e depois eu vou falar a tradução de forma mais profunda. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Agora, olha como fica profundo o negócio. A minha alma disse a Iavé, o Deus criador de todas as coisas, tu és o meu Adonai, tu és o meu dono, não possuo outro bem além de ti. Você pode aplaudir ao Senhor? Fica mais profundo ou não fica, irmãos?
Então percebe que na tradução do português, tanto Yahvé quanto Adonai, que realmente significa Senhor, está traduzida como Senhor. Porém, o sentido profundo está oculto. Por quê? Não é que houve erro na Bíblia, não houve. Tanto a palavra Yahvé quanto Adonai é Senhor. Só que um tem uma conotação e o outro tem outra. Então, quando eu entendo isso, eu consigo ir de forma mais profunda naquilo que Deus, na verdade, estava querendo dizer. E nesse caso aqui, é a expressão do salmista. Ele está dizendo: a minha alma disse ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra: tu és o meu dono, eu não possuo outro bem além de ti. Então vai para um outro nível. Então é isso que essa parte do ensino de hoje, da aula de hoje, está dizendo. De que a escritura, o idioma dela é o hebraico, e isso faz uma diferença muito grande na questão da profundidade daquilo que o texto muitas vezes está dizendo. E quando a gente fala assim, King James ou outra tradução é uma das mais bem traduzidas, por quê? Muitas vezes elas trazem de uma forma mais clara, mais profunda, né, o que o texto está dizendo, vai lá no original. Ou faz essa diferença de um Senhor para outro. Então, isso é importante. Então, o ministro que vai pregar, que vai trazer um ensinamento, muitas vezes precisa desse recurso para ministrar. Hoje, o MT vai pregar à noite. E ele vai falar do hebraico lá também, que eu sei que ele vai falar. Eu já ouvi o sermão. O menino está pregando igual gente grande. Aleluia, vai ser uma benção, né? Vai ser uma benção. Mas por que ele vai usar o hebraico? Por que ele usou o hebraico? Porque ele quis trazer o sentido profundo da palavra. Então essa é a diferença. Canonização, esse foi um processo penoso, longo e muito debatido. A palavra cânon, de onde vem a canonização, é a palavra grega canon, viu, célula? Célula canon aí, ó. E significa vara de medir. Sabia disso? Significa vara de medir. Está medindo lá? O prumo está lá, hein? A partir de hoje o prumo vai estar lá. É forte, né? Portanto, quando falamos de canonização, estamos falando de um processo de reconhecer o texto bíblico como inspirado por Deus. Segundo Norman Geisler, para que um livro fosse aceito no cânon bíblico, ele tinha que passar por 5 critérios. Aqui, ó. Aqui estão os critérios que usaram para testificar se aquele texto era um texto divino. Primeiro, autoridade. Segundo, profético. Terceiro, autenticidade. Quarto, dinamismo. Quinto, doutrinário. Então, estes foram os principais critérios que usaram, né? Eles perguntaram para o texto: qual é a autoridade desse texto? Ele é profético? A autenticidade, quem escreveu? Era alguém que estava conectado, que estava servindo a Deus? Qual era o dinamismo, o propósito? O que ele estava alcançando? Qual foi o efeito desta palavra? E doutrinário, ou seja, ele está trazendo ensinamento, fundamento. Então, tudo isso ou são os critérios, ou foram os critérios para o cânon. Terceiro, e aqui a gente começa a ir para o final, tá bom? Não há, terceiro, os autores das Escrituras. As Escrituras foram redigidas por cerca de 40 autores diferentes. Então, quantos homens Deus usou para escrever a Bíblia? Quantos? 40 homens. E homens diferentes, numa extensão de tempo de aproximadamente 1.600 anos, tá? Esses escritos foram relatados por esses 40 homens dentro de um tempo de 1.600 anos. Essa parte aqui do estudo vai nos mostrar o porquê que a Bíblia é a palavra de Deus, é o livro, né, que compõe 66 livros mais poderosos do mundo. Porque como nós, aqui, ó, você que às vezes tem aí uns amigos que gostam de fazer perguntas difíceis ou querer debater, né? Só esse argumento aqui, se ele falar assim, prova para mim
que a Bíblia é a palavra de Deus. Você fala assim, sabe por que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque ela foi escrita por 40 homens, dentro de um espaço de 1.600 anos, ou seja, significa que esses 40 homens, muitos deles não viveram na mesma época, cultural, política, econômica, mas quando você lê os textos desses 40 homens, elas se entrelaçam. Se isso não for divino, me fala o que é. Isso aqui já é um argumento fortíssimo. Claro que tem outros, mas esse aqui já é um grande argumento. A diversidade social, regional, cultural e funcional desses autores impressiona, principalmente quando observamos a harmonia conceitual integral da Bíblia Sagrada. Nas Bíblias, deixa eu ver se essa aqui tem. Não tem, mas nas Bíblias mais antigas, você vai ver que na palavra tem uns números pequenininhos lá. Quem já viu esses números pequenos? Isso chama-se concordância. O que ele está dizendo? Ele está pegando aquele texto que você está lendo e está te levando aí lá embaixo da Bíblia, tem um monte de númerozinho. Ele está pegando aquele texto e está conectando com outros textos da Bíblia. Aí é onde você vê essa harmonia aqui poderosa, que um texto de um profeta tem uma harmonia com um outro profeta que viveu numa época que ele nem existia. Irmão, se isso não é Deus, meu Deus do céu, me fala o que é então, né? Não pode, não. Mas naquele tempo que não tinha tecnologia, não tem nem como ninguém, mas tinha que tecnologia, não tinha nada. Você sabe que não tinha. O contexto dos autores da Bíblia. Aproximadamente 40 homens contribuíram para a escrita da Bíblia Sagrada. Deus fez questão de incluir representantes de diversos contextos para garantir a diversidade da mensagem, bem como sua clareza incontestável. Exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel eram profetas. Esdras era sacerdote. Moisés e Davi eram pastores de ovelhas. Samuel era juiz e profeta. Esdras era escriba de impostos. Lucas era médico. João e Pedro eram pescadores. Paulo era artesão e etc. A coesão da Bíblia, mesmo tendo tantos autores oriundos de contextos tão diferentes, depõe a favor da sua inspiração. Então essa coesão, essa harmonia de tudo que eu acabei de dizer, nos prova o quanto a palavra de Deus, ela foi inspirada, e de que a Bíblia é a palavra de Deus. Não há contradição nas Escrituras. A harmonia bíblica é algo extraordinário e já despertou o interesse de muitos ao longo da história. Muitos cientistas, ateus, curiosos, governantes e muitos outros já dedicaram suas vidas tentando encontrar alguma falha ou desequilíbrio na Bíblia para poder provar que ela não é a palavra de Deus, ou que é um livro escrito por homens. Digam assim comigo, todos falharam. Todos os opositores da Bíblia morreram sem encontrar uma só discrepância na mesma. E todos que tentarem provar alguma coisa contra, chegando o seu tempo de vida, vão morrer e não vão provar o contrário, porque a cada dia mais a palavra de Deus se cumpre, ela se torna verdade, ela se renova a cada manhã, glória a Deus. O ineditismo das Escrituras. Muitos autores da Bíblia escreveram seus escritos sem terem conhecimento dos outros autores, e mesmo assim concordaram entre si. O ineditismo da Bíblia está no fato de que ela foi o primeiro livro, a reivindicar o lugar de palavra de Deus para a humanidade. Depois da Bíblia já organizada, muitos tentaram escrever outros livros semelhantes, mas fracassaram. Esse livro, que é a Bíblia Sagrada, ele é inédito por conta dessa harmonia que Deus nos mostrou pelo seu poder, de homens que viveram em tempos diferentes, mas os textos se encaixam, se entrelaçam. Mas também é inédito porque foi o primeiro livro que continha livros, que foi reivindicado
como sendo a palavra de Deus, e os critérios que foram feitos provaram que, de fato, ela é a palavra de Deus. Concluindo, nesta aula vimos apenas uma parte do que constitui a história das Escrituras. Ao longo deste módulo, teremos o prazer de conhecer de maneira mais profunda sobre este livro glorioso que é a palavra do Deus vivo, dada a homens para a salvação. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Que você se delicie aí com essa palavra, com esse estudo. E não fique só aqui, assista outras vezes. E o conteúdo sendo liberado, leia mais vezes também. Seja alguém que domine a palavra de Deus, amém? Vocês que estão anotando, parabéns, Deus abençoe. De qualquer forma, vocês vão ter acesso também ao conteúdo depois, tá bom? A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.